Olá lupinos e lupinas, bem-vindos ao nosso canal. Se é a sua primeira vez, taca a garrinha no like, comenta e inscreva-se. Trazendo hoje para você, a alcateia de lobisomens das terras do Xingu. No vasto território do Xingu, onde as águas dos rios serpenteiam entre as densas florestas e as montanhas majestosas, que se erguem em meio à neblina matinal, existe uma história antiga que ecoa através das eras, revelando as origens do nome que batiza essa terra sagrada. Há muito tempo, antes mesmo da memória dos homens, quando os primeiros raios de sol tocavam as margens do rio e as estrelas cintilavam nos céus noturnos, as tribos indígenas que habitavam essas terras se reuniam em torno das fogueiras para contar histórias de seus antepassados e das divindades que governavam os elementos. Conta-se que, em tempos imemoriais, quando a terra ainda estava em sua juventude e os deuses caminhavam entre os mortais, um espírito ancestral conhecido como Xingu se manifestou nas profundezas da floresta. Sua presença era tão poderosa que os rios fluíam com mais vigor, as árvores cresciam mais altas e os animais da selva se curvavam em reverência diante de sua grandeza. Os sábios anciãos das tribos interpretaram essa manifestação como um sinal dos deuses, uma bênção sobre as terras que agora eram chamadas de Xingu em homenagem ao espírito divino que as protegia. Com o tempo, o nome ecoou através das gerações, tornando-se parte integrante da identidade e da história das pessoas, animais e criaturas sobrenaturais que viviam ali. Assim, o vasto território do Xingu foi batizado com o nome que carrega consigo não apenas as águas dos rios e as sombras das florestas, mas também as memórias e as tradições de um povo que há séculos encontrou abrigo sob o olhar vigilante do espírito ancestral que emprestou seu nome àquelas terras sagradas. E lá, onde a ancestralidade se entrelaça com os segredos da natureza, uma alcateia indígena guarda a herança direta de Jaci, a deusa da lua. Ao longo dos séculos, o poder desse legado permaneceu oculto, preservado pela miscigenação que mesclou tradições ancestrais com o curso do tempo e da história desse território. No seio da alcateia indígena que habitava o Xingu, um segredo ancestral se revela sob o brilho prateado da lua cheia. Eles eram lobisomens, mas não de acordo com as histórias de terror propagadas pelo homem branco. Na verdade, essa transformação não era uma maldição, mas sim uma bênção concedida pela própria deusa Jaci. Nas noites em que a lua alcançava seu ápice, os membros da alcateia se transformavam, assumindo formas lupinas, mas mantendo suas mentes lúcidas e sua natureza pacífica. Ao contrário das lendas sombrias, eles não eram criaturas sedentas por sangue, mas sim guardiões da floresta, em perfeita harmonia com a natureza ao seu redor. Sob a luz da lua cheia, os lobisomens da alcateia vagavam pelos bosques do Xingu, protegendo a fauna e a flora da região, garantindo que o equilíbrio natural fosse preservado. Sua personalidade lupina não conhecia a agressividade, mas sim a compaixão e o respeito por todas as formas de vida que compartilhavam o mesmo espaço sagrado. Assim, quando a ameaça do homem branco ousou perturbar a paz da floresta, os lobisomens da alcateia se ergueram não como criaturas ferozes, mas sim como guardiões determinados a defender seu lar e sua forma de vida, sob as bênçãos generosas da deusa Jaci. A paz ancestral é desafiada quando a ganância do homem branco se atreve a penetrar os limites sagrados do Xingu, mais precisamente nas terras da alcateia. À medida que os homens brancos adentravam mais fundo nas terras do Xingu em busca de minerais preciosos, suas descobertas não se limitavam apenas às riquezas enterradas sob o solo. Ao explorar a densa vegetação e os rios sinuosos, eles se deparavam com uma profusão de vida selvagem, uma biodiversidade única e exuberante que há séculos chamava aquelas terras de lar. A descoberta da vasta diversidade de animais despertava tanto fascínio quanto cobiça nos exploradores. Eles viam nas florestas do Xingu não apenas uma fonte de recursos minerais, mas também um mercado lucrativo para a captura e o comércio ilegal de espécies exóticas. E foi nesse momento que a alcateia indígena percebeu que seu segredo mais profundo corria risco de ser revelado. A consciência da existência dos lobisomens dentro da alcateia se tornou uma ameaça iminente. Se os homens brancos descobrissem a verdade por trás das formas humanas que habitavam aquelas terras, a alcateia estaria em perigo. O medo se espalhava entre os lobisomens, pois sabiam que a intolerância e o preconceito poderiam levá-los à destruição. Nesse cenário turbulento, uma bela mulher, uma bióloga amiga da tribo, descobre uma trama de tráfico ilegal de animais silvestres,
colocando sua própria vida em risco. Nesse contexto perigoso, a bióloga que tanto se dedicava à proteção da vida selvagem também se via em perigo. Sua determinação em ajudar a alcateia e preservar a harmonia entre os seres humanos e a natureza a colocava na mira dos exploradores gananciosos. Ela se tornava uma peça vital no jogo perigoso que se desenrolava nas profundezas da floresta, onde a vida selvagem e os segredos ancestrais estavam em jogo. Diante dessa ameaça, o cacique ancião toma uma decisão ousada: enviar seu filho, o guerreiro alfa da alcateia, para resgatar a bióloga corajosa que tanto tem auxiliado seu povo. Assim, em meio às sombras da selva, a doce e destemida bióloga encontra proteção nos braços do bravo guerreiro. Enquanto isso, a bióloga, cujo nome era Ana, aguardava nervosamente por seu destino incerto. Entre sombras e murmúrios da floresta, ela encontrou refúgio nos braços protetores do guerreiro, cujo nome era Kai, um nome que carregava o peso da tradição e da honra de sua linhagem. Kai, o guerreiro alfa, não apenas salvou Ana dos perigos iminentes, mas também lhe mostrou uma nova faceta da vida na floresta. Sua admiração pela coragem e determinação de Ana logo se transformou em algo mais profundo. Enquanto compartilhavam os desafios e as vitórias de sua jornada conjunta, um vínculo especial florescia entre eles, alimentado pela compreensão mútua e pelo respeito pela natureza. À medida que enfrentavam os obstáculos que surgiam em seu caminho, Ana e Kai descobriam que suas almas estavam unidas não apenas pelo destino, mas também pelo amor que nascia em seus corações. Sob a luz das estrelas e o sussurro das árvores antigas, eles encontraram um lar um no outro, uma conexão que transcendia as barreiras entre seus mundos divergentes. Assim, enquanto lutavam para proteger a alcateia e as terras sagradas do Xingu, Ana e Kai também descobriam o poder transformador do amor verdadeiro, um amor abençoado pelas mesmas forças ancestrais que haviam guiado seus passos desde o início. Os homens brancos foram recebidos por uma visão que os deixou petrificados de espanto e temor. Diante deles, os habitantes da aldeia haviam se transformado em lobisomens, suas formas imponentes e majestosas brilhando sob o suave fulgor lunar. Os lobisomens, em sua totalidade, estavam reunidos, uma força unida e indomável que parecia preencher toda a clareira com sua presença poderosa. Sob a luz prateada da lua, eles emanavam uma aura de proteção e determinação, prontos para defender seu lar contra qualquer ameaça. Diante dessa demonstração de poder e união, os homens brancos, apesar de sua superioridade numérica e armamentista, recuaram instintivamente, tomados por um medo ancestral que os fazia questionar sua própria arrogância diante da força da natureza. Antes que pudessem escapar completamente da aldeia e retornar às sombras da selva, o pajé da aldeia, em um ato de sabedoria e compaixão, lançou um encantamento de esquecimento sobre os invasores. Uma névoa mística envolveu os homens brancos, obscurecendo suas mentes e apagando suas memórias do encontro com os lobisomens e da localização precisa da aldeia. Assim, enquanto os homens brancos se afastavam, confusos e desorientados, os lobisomens da alcateia retornaram às suas formas humanas, o silêncio da noite testemunhando a conclusão pacífica desse confronto improvável. Sob as bênçãos generosas da deusa Jaci, a paz foi restaurada na floresta do Xingu, e os lobisomens, guardiões determinados de seu lar e de sua forma de vida, voltaram à sua rotina diária, lembrando-se sempre do poder da união e da proteção mútua que os tornava invencíveis. E, uma história de amor improvável floresce entre dois mundos distintos, unidos pela força do destino e pela vontade de preservar a harmonia entre a humanidade e a natureza. Ana passa a viver na aldeia consciente da sua decisão de estar com aquele por quem se apaixonou e com toda a exuberante natureza do território do Xingu, palco dessa linda história de amor. Obrigada por assistir ao nosso vídeo e até o próximo, onde terror, romance e mistério serão sussurrados para você.